Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre e hoje é dia de dar dicas de leituras para vocês fazerem durante o mês do Halloween. Sim, estamos em período de Halloween, estamos em período de maratona literária. Esse vídeo provavelmente vai sair para vocês aí bem no início do mês de outubro. Então tá abrindo essa temporada de dicas, de leituras de terror, horror, fantasia, que tem essa temática, né, de bruxas, de algo relacionado a Halloween. E eu queria muito fazer esse vídeo e também, lógico, dando algumas citações de alguns livros que possam encaixar na nossa maratona de Halloween daqui do canal. Eu separei vários livros, tá, para poder falar aqui a vocês. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre cada um deles e vou deixar a capa passando por aqui para vocês, porque senão eu ia botar abaixo a minha estante, tá? E eu acho que tem aproximadamente 30 livros que eu vou falar aqui pra vocês, então por conta disso eu vou deixar só a capa passando por aqui. Um gênero que tá em crescente é o Cozy Fantasy, e é um livro que seria com uma fantasia leve, né? Seria ali um mundo fantástico leve, e seria aquele livro também aconchegante, tá? Seria aquela leitura um pouco mais aconchegante. E é um gênero que eu fiz algumas leituras recentemente, que eu tenho gostado muito desse gênero, porque para alguns momentos mesmo de ressaca literárias, eu acho que é um gênero assim que é uma ótima pedida. O primeiro deles é o meu queridinho, que eu não posso perder a oportunidade para citá-lo aqui no canal, que é A Casa do Macerúrio. É um livro que para mim é o resumo do que é Cozy Fantasy, porque ele é esse aconchego em forma de livro. Ele parece que ele tá te dando um abraço enquanto você faz a leitura. E também ele tem aquele toque de criaturas mágicas, ele tem um toque de magia que vai estar presente ali dentro da história. E já cansei de indicar esse livro a vocês, assim, é o meu livro favorito da vida. Ele me ensina muito, ele causa essa lembrança gostosa, sabe, pra mim. E eu simplesmente sou apaixonada por esse livro. Um livro que eu li bem recentemente, que também se encaixa nesse gênero Cozy Fantasy, é o Cafés e Lendas. Esse livro daqui a gente vai ter uma orc, que antes ela era mercenária, né? Ela fazia alguns trabalhos e ela se aposentou e abre um café. Então, assim, é simplesmente incrível acompanhar esse dia a dia dessa cafeteria, esse sonho dessa orc de vender cafés, sabe? Dentro dessa cidadezinha, dentro dessa vila. E é um livro que ele é tão gostoso de ler que parece que você, enquanto você tá lendo, você vai sentindo o cheiro dos rolinhos de canela e também o cheiro do café com leite que ela vai descrevendo, sabe, lá nas páginas e na história. Ele é um livro sem muitas emoções, vamos dizer assim, mas é um livro que você vai saborear mesmo, sabe? Você vai devorar as páginas, porque ele é muito, muito gostoso de fazer a leitura. Outro livro que eu li também esse ano é As Entregas Expressas de Kiki. E esse daqui foi um livro que eu ganhei no Amigo Secreto da Lari no final do ano passado, né? Ali, Amigo Secreto de Natal. Foi um livro que ele é lindo, ele é maravilhoso, a edição dele é muito bonita, tem várias ilustrações e eu gostei muito de fazer essa leitura. Aqui vamos acompanhar a Kiki, que é uma bruxa que, chegando numa certa idade, ela precisa se mudar para uma cidade e nessa cidade ela vai fornecer, né, algum serviço dela como bruxa. E a Kiki, ela não é boa em coisas tradicionais de bruxa, como fazer magia, mas ela é muito boa em voar na sua vassoura. Então, por conta disso, ela vai abrir um serviço de entregas, que ela vai fazer essas entregas em cima de sua vassoura nessa cidade. E é uma cidade grande, que a gente vai acompanhar também o dia a dia dessa cidade e o envolvimento da Kiki com os moradores. E é aquele livro também bem aconchegante e eu adorei fazer essa leitura. Outro Cozy Fantasy que eu li bem recentemente foi No Coração da Floresta. Foi um livro que eu ganhei recentemente, inclusive do Arthur. É um livro também todo ilustrado,
publicado bem recentemente pela Darkside. E foi um livro que também ele dá um abraço. Eu fiz a leitura agora no mês de agosto desse livro. Eu gostei muito dessa história, tá? Foi um livro que eu li praticamente em 2 dias. E ele é um livro que tem uma fantasia bem leve, é bem sutil, tem um toque mágico, um toque de magia que a gente vai descobrindo. Aqui vamos acompanhar uma releitura de uma história clássica, que é o Branca de Neve e Rosa Vermelha. E nesse livro vamos acompanhar essas duas irmãs, que é a Rosa e a Neve. E elas são ali de uma classe alta, vamos dizer assim, mas um certo dia o pai dela vai caçar e não volta. E por conta disso, elas acabam tendo que sair dessa casa que elas tinham vários empregados, várias pessoas para servirem e fazerem as coisas por elas. E elas vão morar numa casa pequenininha junto com a sua mãe. E a gente vai ver todo essa evolução dessas duas personagens e elas se descobrindo novamente, sabe? Porque elas vão ter que passar por uma vida muito mais simples e a gente vai ver mesmo elas aproveitando e descobrindo que a beleza da coisa tá nos pequenos detalhes e não no valor material. E foi uma leitura muito, muito fluida que deu aquele quentinho no coração. Então eu deixo aqui, tem também um pequeno plot ali no final que eu gostei bastante e é uma leitura mesmo para deixar o coração quentinho. Para acabar as indicações de Cozy Fantasy, vou deixar aqui uma indicação de um livro que eu ainda não li, mas lerei em breve, que é a nossa LC da nossa maratona, que é A Sociedade Super Secretas das Bruxas Rebeldes. E é um livro também que ele promete ser bem engraçado, bem leve. Vamos acompanhar a nossa protagonista, que ela é uma bruxa, porém, nesse local, né, na Grã-Bretanha, as bruxas elas têm que esconder a magia. E a nossa protagonista, ela vai ter a ideia de criar um canal e ela vai fingir ser bruxa porque ela acha que ninguém vai levar a sério e ninguém vai acreditar que ela é de fato uma bruxa de verdade. Então eu tô bem empolgada, tenho visto várias pessoas falando muito bem dessa história. Então essa é uma história que eu vou fazer em breve a leitura durante a maratona. Também separei alguns livros para a categoria Raven para poder falar e deixar aqui como dica para vocês. E começando com um livro com magia, eu acho que eu separei 3 livros que se encaixam muito bem nessa temática de Halloween. E de qualquer forma, fica como se fosse uma leitura um pouco mais leve também, tá? São livros bem tranquilos que qualquer pessoa pode ler e fazer essas leituras. Vou começar com A Fabulosa Casa com Pernas. É um livro que eu li no ano passado, eu favoritei. Eu amo esse livro, amo essa história. E aqui vamos acompanhar a protagonista, que ela é neta de uma Baba Yaga. E essa Baba Yaga, ela tem essa casa com pernas, que dentro dessa casa tem uma porta e ela ajuda as almas, né? Ali ela faz um banquete durante algumas noites e ela vai ajudar essas almas a fazerem a passagem por essa porta, né, para o outro lado. E essa casa, ela não fixa moradia, né, em um local só. Ela vai sair andando mesmo para onde é necessário ter essa presença dessa Baba Yaga, né? A casa tem essas pernas de galinha e é um livro também todo ilustrado e a gente vai acompanhar mesmo essa nossa protagonista, ela querendo fincar raízes. E como ela não para muito tempo em um lugar só, ela não consegue fixar as raízes dela, ela não consegue fazer amigos duradouros. E a gente vai acompanhar todo esse crescimento e amadurecimento também da nossa protagonista. Outro livro que também tem um toque de magia e na realidade esse livro ele se encaixaria também em uma outra categoria, que é livro com espírito, seria o Elatsoi. Esse dali é um livro que é de autoria indígena, foi uma leitura do clube. E foi uma leitura, assim, muito prazerosa, porque é um livro muito leve, muito rápido de fazer a leitura. A gente classificou esse livro, inclusive, no clube, como livro Sessão da Tarde. É aquele livro mesmo para você passar o tempo, sabe? Uma leitura gostosinha.
Ele também é um livro bem leve. Eu não coloquei ele em Cozy Fantasy só mesmo porque ele tem espíritos. Então eu não sei até que certo ponto ele seria uma leitura aconchegante, no sentido de ser só fantasia, tá? Mas ele também é um livro bem leve, né? Não vai ter nada muito elaborado, mas ele vai ter sim um toque de magia ali. A gente vai ter a nossa protagonista, que ela fala com espíritos, né? Ela acaba tendo um sonho com o seu primo que faleceu e ele fala que não foi um acidente de carro comum. Foi um acidente que foi provocado por uma pessoa, então ela acaba indo visitar a cidade, né, desse primo para também fazer aqueles seus rituais de luto. E nessa cidade ela vai investigar para descobrir como foi que aconteceu, né, esse acidente do primo. Mas essa cidade a gente vai ter algumas criaturas mágicas. Inclusive esse livro ele também entra em uma outra categoria que seria com criaturas. A gente vai ter vampiros dentro desse livro, vai ter fadas. Tem um capítulo em específico que tem um círculo de fadas com cogumelos, assim, é bem legal, é um toque de magia, tem espíritos e tem vampiros, então assim, é um livro que vai se encaixar bastante nessa temática de Halloween. Outro livro que também tem magia e simplesmente assim, ele dá aquele quentinho no coração, é uma leitura que engrandece mesmo, é um livro que assim, eu panfletarei ainda por muito tempo, é Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. É uma autora pernambucana que, assim, eu tenho muito orgulho de falar que a conheço, que já li várias de suas histórias, eu gosto muito da escrita da Fernanda. Tô com o Fantasma de Cora, inclusive aqui, que eu, assim, queria muito fazer a leitura ainda esse ano. E a Fernanda, ela tem uma escrita muito fluida e ao mesmo tempo muito impactante. Nessa história vamos acompanhar a Marilis. Ela trabalha numa fábrica ali de tecidos, ela é costureira nessa fábrica e um certo dia ela recebe a visita de uma pessoa que é ligada à morte da sua mãe. E para se vingar dessa pessoa, ela vai simplesmente invocar um demônio. E assim, é simplesmente incrível. O Tolu, que é o demônio, ele é simplesmente um garanhão, tá? E assim, ele quebra nossos corações, faz mesmo a gente se apaixonar por ele. E é um livro muito, muito bom. E o foco dessa história é no crescimento, no desenvolvimento da Amaryllis, dessa personagem cheia de defeitos, que simplesmente vai ganhar o seu coração. E eu gosto muito desse livro justamente por isso, porque o tema central dele não é o romance, vamos dizer assim, entre a Amaryllis e o Tolo, mas tem aquele romance e tem essa protagonista simplesmente incrível sendo descrita dentro desse livro, com essa questão mesmo dessa evolução de lagarta até mariposa. Então é simplesmente incrível e eu indico demais essa leitura. Separei também alguns livros com criaturas que eu acho que super se encaixa também nessa temática de Halloween. E queria falar de um queridinho que eu super indico por aqui, já indiquei várias outras vezes, que é o livro Vampiro Gênesis. Esse livro, na realidade, é uma trilogia, tá disponível no Kindle Unlimited e também numa edição super linda pela editora Flive. E eu deixo aqui a indicação do Vampiro Gênesis 1, e inclusive ele vai estar também gratuito e em alguns dias, acredito que quando esse vídeo sair para vocês, ele já vai ter acabado, né, essa questão, mas eu vou ter divulgado bastante lá no meu Instagram. E tô bem empolgada por ter o Oliver, né, como parceiro dessa maratona. E eu gosto muito do trabalho do Oliver, eu gosto muito dessa história. E já li o volume 2 também. Estou aqui aguardando, ansiosa pelo volume 3, porque simplesmente é uma crescente, né? Eu já falei outras vezes dessa história por aqui, mas para quem ainda não viu, aqui nesse livro vamos acompanhar uma ficção histórica, porém com vampiros. Sim, os vampiros desse clã, né, desse livro, eles trabalhavam ali com os alemães na Segunda Guerra Mundial. Então sim, vamos ter
aquele ser do bigodinho envolvido por toda essa questão dos vampiros. E a nossa protagonista aqui, a Lisa, ela tem algumas visões desses vampiros, né, nessa época da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai ter essa narrativa nessa história, tanto no passado, desse clã super sangrento e esses vilões, né, da Segunda Guerra Mundial, com a narrativa no presente da Lisa. Então eu acho que deixa a história extremamente dinâmica e é muito fluida esse livro. Outro livro cheio de criaturas, na realidade, é O Labirinto do Fauno. Ele também é um livro que vai ter um toque de magia e ele é uma fantasia mais dark, tá? É uma dark fantasy e é simplesmente incrível. É um livro favoritado por mim. Eu amo a adaptação, que na realidade nem é adaptação. Primeiro foi lançado o filme e depois o livro. E é um livro em coautoria, né, do autor Guilherme Del Toro e da Cornélia. E eu simplesmente sou apaixonada por essa história, sou apaixonada por esse livro. E eu deixo aqui, né, a indicação. É um livro bem, assim, já clássico, vamos dizer assim. Mas vamos acompanhar a Ofélia. E ela vai, com sua mãe, se mudar pra casa, né, desse seu padrasto, porque a mãe tá grávida do padrasto. Ele é capitão, né, do exército ali na Espanha. E naquele momento da história, onde tinha aquele governo totalitário, tá? Eu acho que se eu falar o nome, que começa com F, o YouTube vai me cortar o meu engajamento. Então, é naquela parte dali da Espanha. Então, vai misturar a ficção histórica. E eu simplesmente sou apaixonada por isso dentro dessa história. Que ele vai misturar essa fantasia, elementos fantásticos com esse fauno. Tem um final de quebrar o nosso coração, sim. E eu com certeza deixo aqui a dica, né, de leitura. Essa edição da Intrínseca, inclusive, está linda, toda ilustrada. Indo agora para 2 livros com lobisomens, eu vou deixar um livro que é bem curtinho, que é do Stephen King, que é A Hora do Lobisomem. É um livro que eu gostei muito de fazer a leitura. Não vai ser nada extremamente assim elaborado, mas aqui vamos acompanhar a divisão do livro em 12 fases. Então a gente tem 12 capítulos e a gente vai acompanhar a lua cheia de cada um desses meses, tá? Então a gente começa lá em janeiro, vai até dezembro e a gente vai vendo todas essas fases, né, desse lobisomem ali naquela cidade. E é um livro simplesmente que eu adorei, tá? Porque ele é bem fluido, bem rápido. Também tem algumas ilustrações nessa edição da Biblioteca King. E eu deixo aqui a minha indicação dessa leitura rapidinha do Stephen King. E, por último, nessa categoria aí de lobisomens, criaturas mágicas, eu vou deixar um livro que é uma antologia de contos nacional, que saiu pela editora Mag, que é A Lua é Sempre a Mesma. E, inclusive, vários dos autores presentes nessa antologia é parceiro da maratona. Então, assim, deixo aqui a minha sugestão de leitura para vocês. É uma antologia que todos os contos vai ter essa temática de lobisomens e vão ser contos extremamente diversos, tá? Os contos, eles vão passeando ali pelas fases da nossa história. Então, a gente começa com contos bem antigos, contos ali na revolta da vacina, são contos bem antigos e a gente vai até um conto que é do Ariel, que é extremamente futurista. Então, assim, eu acho um livro que ele acaba agradando todo mundo que faz a leitura, porque pelo menos um desses contos, ele vai conversar com você e vai ser uma leitura prazerosa. Eu achei uma leitura super fluida e super rápida de fazer e ele tá disponível em e-book lá na Amazon. Uma boa pedida para maratonas é sempre HQs, mangás e graphic novels. Então, por conta disso, eu acabei separando também 5 HQs que super se encaixam nessa temática para vocês fazerem a leitura durante o mês de Halloween. Vou começar por um HQ que eu fiz a leitura esse ano, que é o M de Monstro. Aqui vamos ter uma HQ meio que baseada, vamos dizer assim, na história do Frankenstein. E eu simplesmente adorei. A gente tem uma representatividade dentro desse livro. E vamos acompanhar a história de uma irmã que ela não consegue se despedir, tá, da sua irmã. E ela é cientista, então ela vai
meio que reanimar, vamos dizer assim, tentar reanimar essa sua irmã. E ela não vai ser exatamente, né, quem vai voltar ali, não é exatamente a sua irmã. Então, a gente vai acompanhar toda essa evolução, toda essa questão mesmo de deixar ir os nossos entes queridos. E eu achei, assim, uma leitura muito gostosa, muito fluida, muito leve também, tá? Pra ser feita. Eu sempre gosto de indicar livros, né? Mangás do Junji Ito pra durante o mês de Halloween. E eu vou deixar aqui uma sugestão de um livro que eu gosto bastante dele. E, inclusive, eu acho uma boa porta de entrada pro autor, que é Fragmentos do Horror. É um livro de contos publicado pela Dark Side e eu simplesmente sou apaixonada por esses contos, tá? Eu gosto bastante. Acho que são contos que eles são fechados, são redondinhos. Então você consegue aproveitar essas histórias, você consegue aproveitar esses contos e também você conhece aqui esse estilo do Junji Ito, que é bem diferente, que é um horror para te causar incômodo e não necessariamente aquele horror para te causar medo. Então esse livro daqui, ele tem alguns contos, tem assim contos que eu lembro até hoje, sabe? E eu gosto bastante desse livro. Uma graphic novel que eu também gosto muito, que é O Corvo. Esse livro, né, essa graphic novel, ele é escrito pelo autor da série, O Corvo. Então ele escreveu essa história e aqui vamos ter, né, vamos descobrir essa origem e quais foram as motivações, vamos dizer assim, desse personagem, né, desse anti-herói. Ele é meio que um justiceiro, sabe? Ele vai ter essa questão da vingança muito presente, muito forte dentro dessa história. A gente vai saber o que é que aconteceu no seu passado desse personagem para poder ele virar mesmo esse anti-herói, meio que essa criatura, sabe? E foi uma história que me tocou bastante e foi bem rápida também de fazer a leitura. E além de tudo isso, essa graphic novel é linda, tá? Essa edição é belíssima. Outra graphic novel que eu acho também que super se encaixa, porque ele vai acontecer ali na realidade do finalzinho de outubro para o dia 2, que é o dia dos mortos. Que esse livro, né, essa graphic novel, ela tem um toque dali da cultura também mexicana, né, da cultura latina, desse Dia dos Mortos. E vai ser a graphic novel Fantasmas. Eu li essa graphic novel muito rápido, ela é toda colorida, eu acho muito legal e ela é muito leve, tá? Então também pra você que não gosta de histórias tão pesadas, ele tem fantasmas, né, que nossa protagonista, ela consegue enxergar os fantasmas, mas é uma história super leve que vai mais falar mesmo sobre isso, da gente perder nosso medo dessa questão do sobrenatural. E eu gostei bastante e eu deixo aqui a indicação. Agora, indo para uma graphic novel que vai ter mais um toque de true crime, vai ser o Green River Killer, que é uma graphic novel que vai ser contada pelo ponto de vista de um dos investigadores desse serial killer, né, que foi o Green River Killer. E a gente vai ter mesmo toda essa perspectiva de como ele foi pego e algumas das suas investigações dentro desse caso. Eu gostei bastante, eu achei muito fluido também de fazer a leitura e fiz essa leitura no ano passado e simplesmente adorei. Separei aqui também mais alguns livros da categoria Shadows e vou começar por livro nacional. E não poderia deixar de citar Presa Fácil, do Douglas Ribeiro. Eu simplesmente sou apaixonada pela escrita desse autor. Sinto muito ele não tá em ativa, não tá lançando coisas novas, porque assim, eu já li tudo que esse homem lançou e queria muito ler mais coisas do autor. Eu gosto bastante da sua escrita porque ela é muito visceral e ao mesmo tempo é muito fluida e deixa a gente sempre querendo mais. Nesse livro em específico, vamos acompanhar uma delegada que ela gosta de investigar casos arquivados e ela simplesmente um dia ela tá passeando pela praça dessa cidade e ela se depara com mais uma muda de trevo plantada na praça. E o que é que acontece? Há alguns anos atrás tinha um caso, né, de um serial killer nessa cidade
que todas as vezes que ele fazia uma vítima, ele plantava um trevo, praça, né, dessa cidade. E esse encontro, vamos dizer assim, de mais uma muda plantada, quer dizer que esse serial killer ele voltou à ativa. Vamos acompanhar mesmo todo o desenrolar, todo o desenvolver em busca desse assassino e vamos mesmo acompanhar tudo isso. É um livro cheio de reviravoltas, é um livro de embrulhar o estômago, é um livro um pouco pesado, tá? Então, assim, se você é um pouco mais sensível, essa leitura ela vai te causar mesmo esse incômodo, mas é um livro que eu super indico porque é um livro extremamente fluido que você vai devorar. Agora, um conto de uma autora parceira da maratona é o Contratos Encantados. É um conto que acontece exatamente no Dia das Bruxas, no dia 31, e a gente vai acompanhar ali uma bruxa que ela precisa, né, fazer um contrato com o mundo das fadas, e ela tem esse momento do Dia das Bruxas, porque é um momento onde esses mundos eles ficam conectados. E essa bruxa, ela é daqui do Recife, então a gente vai ver também essa ambientação aqui no Recife. Então é um conto muito gostoso de fazer a leitura. Eu sou apaixonada por esse conto e eu gosto demais da escrita da Maria Ana. Outro livro nacional de outro autor parceiro da maratona é O Homem que Explodiu o Presidente. É um livro de suspense, onde a gente vai acompanhar todo em formato de fitas. Então, o nosso protagonista, ele vai estar contando essa história em formato de fitas, em formato de gravações, e ele vai ter, né, esse momento de se vingar desse presidente, porque ele fez uma coisa, né, para a família dele, e a gente vai acompanhar toda essa questão mesmo de vingança e até que certo ponto vale a pena ir, sabe, para conquistar essa vingança. É um livro também bem fluido, bem rápido, e a edição é bem bonita, tá? É uma edição com bastante respiro, é uma edição com a letra grande que você consegue ler e devorar essa história. Vou deixar aqui também um outro livro nacional, que é o livro Fome, da Isa Artagão. E é um livro que vai tratar um pouco de canibalismo, na realidade, tá? A nossa protagonista, ela é meio como se fosse uma justiceira, vamos dizer assim. Ela tem essa questão de precisar comer carne humana, mas ela vai... As suas vítimas, vamos dizer assim, são só pessoas que elas não foram cobradas pela justiça de seus crimes. Então ela tem esse cuidado de pegar apenas pessoas que são culpadas de verdade e que foram inocentadas, né, de alguma forma pela justiça. Então esse livro ele também é um thriller de tribunal, então assim é uma história bem legal, bem interessante de acompanhar. A gente acompanha esse dia a dia, né, dessa personagem lá no tribunal. Eu gostei bastante de fazer essa leitura, tá? É um livro que eu li na época pelo Kindle Unlimited e simplesmente eu adorei. Já li outros livros da Isa e inclusive recentemente eu adquiri na Bienal o livro Legítima Defesa da Isa e eu vou tentar encaixá-lo em algum momento da maratona. Agora, indo para livros com fantasmas ou espíritos, a gente vai ter o livro Nova Jaguaruara, que é um livro também de um autor nacional. E esse livro, ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá? É um livro que eu adoro. A gente vai acompanhar essa história, né? Que a gente tem essa cidade, que é a Nova Jaguaruara. E todos os dias, à meia-noite, falta energia por alguns minutos. E a gente vai ver uma companhia elétrica, né? Indo até lá para investigar. E, lógico, vai acontecer coisas sobrenaturais com essa equipe. E esse livro também é narrado por diversos pontos de vista e diversos tempos cronológicos dentro dessa história. Então é um livro também que a cada capítulo você vai lendo e vai devorando e vai querendo mais. E eu simplesmente estou apaixonada por esse livro. Outro livro com fantasma, esse do Stephen King, é o livro Depois. É um livro super rápido. Esse daqui a gente vai acompanhar o protagonista, que ele vê, né, espíritos, ele vê gente morta. E um dia ele vai se deparar com um assassino, tá? Que é uma pessoa muito cruel,
uma pessoa ali que acabou falecendo, ela morreu, e a gente vai ver esse fantasma ficando próximo dele e assombrando mesmo, tá? Esse menino. E a gente vai acompanhar toda essa trajetória, vamos dizer assim. E a mãe dele também trabalha no mercado editorial. A gente vai ver até ele ajudando a mãe dele ali no mercado, indo falar com alguns escritores que já morreram. E assim, foi uma história bem legal. E é um livro diferente do Stephen King, tá? É uma história muito mais simples do que a gente tá acostumado do desenvolvimento do King, mas é um livro muito gostosinho que eu acho que super combina com maratonas. Outro livro que também vai ter essa história de possessão é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Esse daí é um livro também que é bem leve, e apesar de ter, né, essa temática de exorcismo, de espírito, possessão, eu acho uma história muito fluida, muito leve, muito gostosa, sabe, assim, pra ler. Foi um livro que eu li muito rápido. E se eu não estou enganada, eu dei 4 estrelas pra ele, tá? Porque é um livro que eu acho mesmo isso, bem fluido. Ele vai falar principalmente da amizade entre essas duas personagens, né? A nossa protagonista e a amiga dela, que acaba em um acontecimento, uma festa ali. Ela vai numa casa no meio da floresta, que fica nesse quintal, vamos dizer assim, né? Nessa região da casa de uma dessas meninas do grupo, e ela acaba ficando um pouco diferente. Ela sai, né, e vai tendo todos aqueles processos, todas aquelas etapas da possessão, e eu achei muito legal, muito bacana de ler. E ele tem um toque de música, tem um toque, uma vibe bem anos 80, sabe, que eu gostei bastante. Ainda nesse tema de possessão, a gente tem um clássico que é O Exorcista. Eu acho que é super válido fazer essa leitura no mês de outubro. É um livro que, apesar, né, de ser um clássico, eu vejo que algumas pessoas ainda não leram. E é um livro que criou, né, uma adaptação que, assim, eu acho que é um dos filmes mais famosos do gênero do terror, do horror. E eu já fiz essa leitura, gostei bastante. Inclusive, foi em uma maratona de Halloween em 2022. E foi, assim, uma leitura que eu gostei bastante de fazer em conjunto, porque a gente conseguiu debater e conversar sobre algumas nuances que sozinha eu não tinha pego. Então é um livro que, assim, eu super indico mesmo para vocês fazerem a leitura e, se puder, fazer em grupinho para poder ir conversando e dialogando mesmo e debatendo sobre cada um dos pontos abordados, né? Que aqui a gente vai ter mesmo essa questão, essa dúvida se entre a fé, entre ser de fato uma possessão ou ser uma doença psicológica. Então é um livro que eu acho que traz pontos muito legais. Indo para um livro que, assim, para mim é um xodozinho, porque foi meu primeiro livro de terror, né, que eu li, é O Estrada da Noite. Aqui vamos acompanhar um rockstar que gosta, tá, de comprar coisas excêntricas. Ele coleciona essas coisas e ele tem vários itens na sua coleção que são, assim, bem sombrios. E um certo dia ele recebe uma publicidade ali de um leilão que teria de um terno de um homem morto. Sendo que você comprando o terno, você ganharia de brinde o fantasma desse homem morto. Então, óbvio que a gente vai ver todo o decorrer dessa história, e lógico que esse homem morto vai ali causar muito estrago na vida desse nosso protagonista, e ele vai ter uma relação com o passado desse nosso protagonista. E por último, para finalizar esse vídeo, vou deixar a indicação também do livro Temporada de Caça. Foi um livro que, assim, eu adorei fazer a leitura. É um livro de autoria indígena e eu gostei bastante dessa história porque ele vai ter alguns elementos da cultura indígena e, ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo também essa crença. A gente vai ter alguns toques do sobrenatural, desse espírito de cabeça de cervo, que a gente vai acompanhar, né, esse grupo de amigos que foi caçar em uma área que não era permitida, que era proibida, e eles caçaram ali alguns cervos e, né, eles vão ser perseguidos
por esse espírito desse cervo, dessa mulher de cabeça de cervo. E é um livro muito, assim, angustiante. A gente vai acompanhando e vai lendo e vai pegando aquela angústia do protagonista, apesar de não amar tanto assim o final, né, a segunda metade do livro. Eu super indico e deixo aqui mesmo como indicação, porque é um livro que vale a pena ser lido. Então é isso, essas foram as minhas dicas. Eu ainda quero fazer outros vídeos, né, indicando livros, dando algumas sugestões de leituras com esse tema de Halloween. Vamos ter muito conteúdo por aqui com esse tema, tá? Sim, estarei monotemática no mês de outubro. E espero que vocês gostem. E não esquece de deixar curtido, comentário, se inscrever no canal e também usar aquela ferramenta de hypar os vídeos daqui, porque ajuda demais na entrega do conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.